Estamos de volta para mais um bloco do Roda de Entrevista, que hoje está falando de saúde, o seu direito à saúde. Qual é o seu direito e também o seu dever em relação a isso? A gente estava conversando aqui no meio do intervalo. Doutora Ana Lúcia, essa questão do erro médico, como é que funciona na verdade? A pessoa que se sentiu lesada, na verdade, e passou por esse problema em que o médico errou em relação a ela, um diagnóstico, numa cirurgia, ela tem direito, que tipo de direitos ela tem? Ela tem direito a entrar na justiça se esse erro médico lhe causou danos materiais, o ressarcimento desses danos materiais e o dano moral pertinente a esse erro. O que eu gostaria de esclarecer, Jerônimo, é que eu pessoalmente eu não gosto muito da palavra, da expressão erro médico. Na verdade, quando a gente busca outras literaturas, a gente vê a expressão má prática. Então, quer dizer, se o médico ele operou a perna esquerda no lugar da direita, não é um erro, ele foi negligente. Ele não fez o checklist da cirurgia segura. Ele deveria ter checado, antes de colocar a mão no paciente, qual que era a perna que ele deveria ter operado. E também faço a diferenciação entre riscos inerentes ao procedimento. Então, eu posso fazer uma cirurgia para catarata, por exemplo, e sair dessa cirurgia cega. A cegueira, para esse procedimento, é um risco inerente a ele. Então, um paciente sair cego dessa cirurgia não é sinônimo de que o médico errou, mas é um risco daquele procedimento. O paciente ele deve ter consciência que todo ato médico, todo procedimento que ele vai passar, ele existe um risco. Doutora, e o seguinte, hoje em dia é frequente não, são todos os médicos são orientados a pegar um documento, você assinando, dizendo que você sabe dos riscos daquele procedimento e que o médico se exime dos maus resultados. Isso tira do médico a responsabilidade no caso de uma má prática? Não, no caso de uma má prática, não. A má prática é sinônimo de negligência, ela é sinônimo de falta de cuidado com o paciente. Agora, o mau resultado, esse documento que você falou, Marília, ele é o termo de consentimento informado e esclarecido. É um documento que o médico ele vai reduzir a termo, né, as orientações que ele é obrigado a passar pelo paciente. O Código de Ética Médica, ele diz que o médico ele é obrigado a informar o paciente dos riscos e benefícios daquele tratamento, inclusive colocar soluções alternativas. O médico ele não é obrigado, o paciente ele não é obrigado a submeter ao tratamento dito pelo médico. O médico ele deve ter uma conversa e dizer, por exemplo, para o seu caso nós temos três tratamentos e explicar quais são os benefícios desses tratamentos e os riscos. Esse termo de consentimento informado, ele vai reduzir a termo essa conversa, para que fique provado que o médico informou o paciente de seus direitos. Mas ele não exime o médico de má prática, não. O que o paciente tem que entender é que ele é ativo, como se diz, ele é pessoa responsável pelo seu tratamento. Então, ele não pode jogar somente a culpa no médico. Então, se o médico me prescreveu repouso, eu devo fazer o repouso. Se ele me prescreveu a utilização de um sutiã, uma meia, alguma coisa após uma cirurgia plástica, eu devo utilizar aquilo ali. Então, o paciente ele deve se entender ativamente responsável pelo bom resultado do seu tratamento. E, por exemplo, muitos profissionais são acionados por erro médico porque as pessoas não gostam do resultado de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica, por exemplo. Essa pessoa vai ter de ser submetida a uma perícia médica para constatar se esse resultado foi só ruim para ela que está olhando ou se realmente houve um erro médico? Geralmente, existe uma fase judicial que é feita a perícia, sim. O que nós devemos entender, e especificamente no seu exemplo que é de cirurgia plástica, é que a gente muitas vezes é vendido pelas revistas que nós vemos, pelo esse excesso de culto ao corpo que nós vivemos, entender que nós não vamos muitas vezes ficar com aquele resultado estético que a gente vê na revista, que passa por um Photoshop, por exemplo. Aquilo ali não é uma realidade. Então, eu costumo até brincar com algumas pessoas que eu converso, eu também sou professora lá da PUC, da Faculdade de Medicina, eu falo com meus alunos, informe os seus pacientes, as mulheres que farão uma cirurgia para levantar a mama, que ela vai trocar um peito caído por uma cicatriz. Não vai ficar sem cicatriz. A cicatriz ela vai existir. E aí, geralmente, a gente vê em revistas, aquela mulher sem a cicatriz, poxa, ela tem 40 e tantos anos, está super bem,
e eu quero ficar igual a ela. E, infelizmente, um médico cirurgião plástico, muitas vezes, ele é responsável por essa ilusão que a paciente passa. Porque ele fala, você vai ficar linda, vai ficar não vai ter nem maravilhosa. efeito nenhum. E assim, você está mexendo com algo muito subjetivo, que é a beleza. Né? O que é bonito para mim não pode ser para você. E ali passa também pela aquela grande expectativa da mulher em recobrar a sua imagem que ela tanto busca. Então, é muito complicado. Então, esse documento ele vai informar o paciente dos riscos cirúrgicos e também do que ele deve fazer no pós-cirurgia, do que ele deve cuidar do seu corpo, ele deve seguir à risca o tratamento prescrito pelo médico. Com relação a outros procedimentos, poucos dias atrás, uma mãe me relatou que o filho dela de 6 anos, uma criança autista de 6 anos, estava em estado febril, né, que não é a febre. Ele estava em estado febril e eles levaram ele para o hospital porque ele teve contato com um coleguinha que foi diagnosticado com meningite 2 dias antes. Chegando no hospital, a médica resolveu por bem tirar um líquido da coluna dele para poder fazer um exame para ver se era meningite. Só que depois desse exame, não era meningite. Mas depois desse exame, a criança ficou paraplégica. Nesse caso, nós temos o quê? Uma má prática, uma negligência, o que é? E o que essa família, qual que é o procedimento dessa família após esse acontecimento? Tatiana, é difícil dizer se houve uma má prática pelo fato da criança estar paraplégica, como você mesmo falou. Isso pode ser resultado, igual eu expliquei, de um risco desse procedimento. Eu não sou médica, eu não saberia te dizer. Uma isquemia Mas medular. uma coisa que eu te afirmo com muita segurança, existem condenações judiciais para casos semelhantes a esse que você está me apontando, em que não fica para o juiz de uma maneira clara se houve ou não um erro médico, mas aquele médico ele vai ser condenado por não ter passado a informação desse risco que você acabou de mencionar. Sim, e com relação ao restante da equipe e ao hospital, quem vai responder? Todos respondem ou só o médico? Solidariamente. Todos respondem solidariamente. Que Então, tipo de penalidade entra nesse sim. caso, doutora? O que cabe? Por exemplo, gente, é muito grave muito isso. grave. Você pensar que uma criança É estava muito com grave. febre, Entra chegou lá, sadia. voltou paraplégica. É muito grave. Nesse caso, o advogado dessa família, ele pode pleitear danos morais, danos materiais e uma pensão para essa criança. Pode pedir custeio de plano de saúde. Agora, o que pode São acontecer, vários por exemplo, pedidos. com o médico e com o hospital? O que cabe a eles? Não cabe uma ação, por exemplo, policial nesse sentido, né? Sim, cabe. Dependendo do caso, nós podemos falar em ações criminais também, porque isso aí é um tipo de lesão corporal. Negligência médica vai para a polícia também, né? Pode ir para a polícia também. A gente não... O médico ele responde... O médico e o hospital, no caso, ele responde nas 3 esferas. Administrativa, perante o seu conselho, no caso o Conselho Regional de Medicina, na esfera civil, e aí nós estamos falando de indenizações, e na esfera criminal. No caso, o médico responde pessoalmente e o hospital responde na pessoa do seu responsável jurídico. Agora, o que a senhora imagina que, por exemplo, para o médico hoje em dia perder, por exemplo, a licença para trabalhar, perder o CRM, a gente sabe que é muito complicado, né? Ele tem um processo muito longo até que ele perca isso, não é? Sim, é muito complicado. As cassações do CRM do médico, eles têm recurso obrigatório para o CFM. Então, se o Conselho Regional desse estado decidir pela cassação desse médico, é recurso obrigatório para o CFM. Quem vai dar a palavra final é o Conselho Federal de Medicina. E não pense que isso não acontece. Isso acontece sim. E é mais frequente do que a gente pensa ou são casos raros isso, doutora? Eu creio que é mais frequente do que a gente pensa. É mais frequente do que a gente pensa. A gente acompanha algumas decisões. Claro que isso não acontece todo dia, mas muitas vezes existe aquela sensação de corporativismo. Uhum. Né? As pessoas falam muito disso. Os médicos eles não recebem punições, eles não são punidos. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, os Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, eles estão mais atentos à atuação ética do médico. E o Conselho ele pode agir de ofício ou ele tem que ser provocado, por exemplo, pela pessoa que se sentiu ou o representante dessa pessoa que se sentiu prejudicada? Ele pode agir de ofício e a pessoa também pode procurar o Conselho Regional de Medicina, caso se sinta sendo atendida por um médico que tenha praticado uma conduta antiética, ele pode procurar o conselho sim.
Se eu E não ele me engano, precisa de um advogado para fazer não, essa... ele não precisa de um advogado. Se ele quiser, ele pode constituir um advogado, mas ele não é necessária a presença de um advogado para trâmite dentro do Conselho Regional de Medicina. Ontem foi veiculado pela mídia o caso, uma decisão, né, em que uma criança foi operada, salvo engano foi até pelo Rota Jurídica, foi operada de amígdala e adenoide, só que os médicos deixaram cair um bisturi elétrico na perna dela e ela saiu da cirurgia com a perna queimada, né? O Tribunal de Justiça de Goiás, ele entendeu que a indenização deveria ser no valor de R$40 mil, né? Existem parâmetros para estar verificando qual que é o valor que deve ser pago? Não, isso fica a critério livre do juiz. Ele vai analisar qual foi o dano, como que ele ocorreu, né? Porque muitas vezes o dano pode ter sido grave, porém o médico ele tentou de todas as maneiras fazer com que aquilo não ocorresse. Então eu posso entender que aquela indenização será menor. Mas ficar comprovada a gritante negligência, a falta de cuidado, por exemplo, nesse caso, ele deixou cair o bisturi, né? Se fosse um caso, por exemplo, de se ficar comprovado que aquele bisturi elétrico, ele estava sem ter feito as manutenções devidas que devem ser feitas, o hospital não conseguir comprovar que ele estava devidamente cuidando daquele aparelho, provavelmente a indenização será maior. Então, o juiz ele vai analisar caso a caso, ele é livre para decidir. Doutora, antes da gente ir para o intervalo, eu só queria perguntar mais uma coisinha para a senhora. O médico, quando é que ele perde quando é que ele tem o CRM cassado? Por exemplo, que tipo de casos são mais comuns nesse sentido? Casos em que ocorre homicídio culposo, né, porque a gente não parte do pressuposto que uma pessoa que estudou no mínimo 6 anos de uma faculdade de medicina vai fazer uma faculdade para querer matar uma pessoa dolosamente. Casos de homicídio culposo, geralmente ensejam em cassação do diploma do exercício do direito de exercício de medicina daquele médico. Casos também em que o médico recebe punições reiteradas. Então, ele recebeu uma punição de censura pública por várias vezes, ele não aprende, continua naquela prática. Então, as punições elas somente vão aumentando o grau e culminam com a cassação do direito de exercício de medicina. Tá certo. Olha, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no Roda de Entrevista e daqui a pouquinho a gente está de volta. Aqui hoje conversando sobre direito médico com a advogada Ana Lúcia Amorim Boaventura. Até já.